Eu acredito que é um dos assuntos, embora eu tenha dedicado muito tempo, eu vou falar que Deus tem me dado condições de estudar muito a esse respeito, né? Então, assim, para falar de salvação, os irmãos, as pessoas que estão assistindo, e pode ser de qualquer denominação, pode ser espírita, pode ser os irmãos da católica, de onde for. Mas é muito bom você pelo menos ouvir e dar espaço para você compreender essas coisas. Porque Deus, você não entende ele, eu não entendi ele em uma carta. Sabe, pessoa que pega versículos isolados, Michael? Sim. Mas está escrito aqui que todo mundo, eu vou até falar um versículo mais para frente de Hebreus, que todos os que acreditam nessa perca de salvação, eles usam muito ali em Hebreus. Depois eu falo sobre esse versículo, senão você vai sair daí e vai perder aqui o contexto. Mas eu acho que é legal, eu acho que a base de tudo é você conhecer esse Deus. Porque, para começar, não adianta eu ficar aqui provando 1000 versículos bíblicos, mas para começar, o que acontece? Você já estava condenado. Eu já estava condenado, né? Já éramos condenados. Se Deus quer condenar, era só não mandar Cristo, já estava todo mundo condenado. Exatamente. Então, não tem para que disso, né? No entendimento de Deus existe um plano de salvação para o homem. Uma oportunidade de salvação. Uhum. Uma oportunidade que ele estende a todos os homens, né? Não vou entrar aqui no mérito de quem nunca ouviu falar de Jesus, porque ele também dá uma forma de se apresentar. Mas né? a grande questão aí, pastor, que o pessoal sempre fala, principalmente esse povo, porque é impossível a gente não falar aqui de salvação aqui e falar de algumas coisas, né? Dentro das denominações por aí, nas salas teológicas, há uma grande confusão sobre Calvino, sobre Armínio. Um acredita em predestinação, o outro acredita na salvação através do livre-arbítrio, e por aí vai. É um assunto que não tem fim, uma discussão que não tem fim. Porém, a questão é que todo mundo fala, poxa, se a salvação de fato não se perde, então o homem que tem essa salvação, independente do que ele fizer, ele pode fazer o que ele quiser, ele está salvo. Se de fato ele aceitou a crise de coração, é mais ou menos por aí? Ou como que funciona isso daí? Sobre essa pergunta, primeiro vamos entender um pouquinho assim das questões do mundo emocional. Nós temos o mundo emocional, o mundo racional, né? O mundo espiritual. Então, quando nós começamos a entender um pouco disso, um pouco das nossas crenças, por quê? Um exemplo. Você já viu aquela história que chinelo virado ao contrário a mãe morre? Alguma coisa assim? Sim. Já ouviu isso? Bastante. Que outro negócio? Vassoura atrás da porta? Já ouviu isso? Passar debaixo da escada. Passar debaixo da escada. O que mais? Tem esses trem tudo aí. Superstições. Eu vejo um chinelo virado. Cara, eu acho que minha mãe não vai morrer, mas eu vou lá e desviro o chinelo. Aquilo me incomoda. Entende? Cara, esse cara é louco falando de chinelo da morte da mãe, que é uma crença de chinelo, salvação, tudo totalmente ligado. Eu acredito em algo tão simples, passar embaixo de uma escada e eu corto volta ali, meio desbaratinado, meio disfarçado, eu corto volta. E quando você cresce ouvindo que se você errar, você vai pro inferno. E isso é instalado na sua mente, é instalado uma crença e ela vai fortalecendo. Chega uma hora, ela é inabalável. Uhum. Ela não tem como se triscar. Isso é uma crença muito, muito, muito fortalecida. Então você não consegue mover ela, mexer ela. E se você triscar ali, é aquela questão. Alguém aprendeu de tal forma, você fala, viu, mas e se você olhar por esse ângulo? Nossa, aí você arruma briga, Por quê? Aquela crença está instalada ali. Então, primeira coisa, eu preciso desconstruir as minhas crenças, eu preciso abrir a mente para me pensar, abrir minha mente para o novo, eu conseguir receber essa mensagem, pensar, processar, para depois refutar. Mas eu tenho que primeiro ouvir. Senão essa crença ela para no meio como um muro de bloqueio. Compreende? Se torna uma tese de vida para a pessoa. Uma teoria, uma tese, exatamente. Não, isso daqui, não, jamais. Porque foi instalada e principalmente na infância. Sim. Né? E então, a respeito da salvação que nós vamos discorrer, inclusive a sua pergunta, se perde, não perde, Armínio, Calvino, eu acredito que nenhum nem o outro está errado. Os dois estão certos. Mas, como aqui nós só vamos falar de alguns versículos e expor
Então, mas se tivesse um quadro aqui para a gente desenhar, dá para desenhar